Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar de como você faz um case when na ferramenta de visualização da AWS, o AWS QuickSight, Amazon QuickSight. Então, se você está acostumado a fazer case when, por exemplo, no SQL, aqui no QuickSight teremos o if else. E aí a gente consegue usar várias condicionais. Então a gente vai usar o if else e vai usar um outro comando bem sofisticado também, que é utilizado aqui no Amazon QuickSight. Então suponha que você esteja com, você tem um DataVis que nem esse que está aparecendo na tela aqui, que tem vários tipos de visualizações, e nessa visualização aqui, ó, tá vendo que é uma tabela de Custom Churn aqui. Então, nessa visualização, o pessoal falou assim, ó, cara, nesse campo aqui, ó, Served by, eu quero saber do lado aqui, não tem como colocar quando é humano, quando é um robô, se é híbrido, não tem como colocar se for isso, então isso, se for isso, então aquilo, se for isso, então aquilo, numa coluna a mais aqui. Aí surgiu esse tipo de demanda para você. Então, a gente vai trabalhar nesse gráfico aqui. Então, eu vou mudar ele de lugar já. Vou trazer ele aqui para baixo. Trazer ele aqui para baixo para ficar melhor para a gente mexer. Pegadinha do malandro. Aqui. E vou deixar ele aqui para a gente ver. Então tá, a gente tem essa visualização aqui. Vou mexer na minha câmerazinha aqui. Vou colocar num lugar que vai dar para acompanhar. Vou deixar aqui. Vou ficar aqui embaixo. Então, beleza. Aqui a gente está no painel de desenvolvimento de dashboards do Amazon QuickSight. Você que tem um acesso de autor, você deve ter acesso a mexer e editar esses dashboards. Uma vez que você editou e publicou, é outro tipo de acesso. O autor também tem acesso reader, mas isso a gente fala em outro vídeo. Vamos lá. Então, tem essa visualização aqui e me pediram isso aqui, ó. Marcos, quando for esses caras aqui, você marca que é robô. Quando for esse cara mais esse nome, quero que você marque como híbrido. Quando for esses nomes de pessoa aqui, você marca como humano. Tem como fazer isso? Tem. No DataVis, tem. O ideal é que faça na camada anterior, na preparação dos dados, que o dado já venha com essa marcação. Mas sabemos que na prática a teoria é um pouco diferente. E depende, às vezes você não tem nem acesso a mexer lá no dado preparado, na camada especializada. Então, você vai ter que fazer aqui no DataVis. E a minha consideração sobre isso é que, se você colocar muita fórmula, muitos parâmetros, o DataVis vai ter um tempo de resposta um pouco maior, uma latência maior. Mas isso, às vezes, não é um impedimento. Considerando que, às vezes, é a única maneira como você vai conseguir mexer nesse DataVis. Dependendo de como esse dado na camada de data prep foi disponibilizado, às vezes você não tem como manipular esses dados. Suponha que seja esse o cenário. Então me pediram isso aqui. Às vezes esse depara vai chegar para um Excel para vocês, vai ter que montar aqui bonitinho. Por que eu montei aqui? Porque na condicional if, ela funciona assim, ó. If else, o nome do campo que a gente quer comparar, o valor. Se tiver esse valor, coloca isso. Se não, ele vai para outra condicional. A gente aqui, nesse exemplo, a gente está usando o if else para fazer um depara, mas você poderia usar para fazer cálculos, para fazer qualquer tipo de condicional, e ele vai indo, né, de acordo. Se for isso aqui, calcula o valor vezes 5. Se for aquilo, o valor vezes 10. Se for aquilo. Então, o uso que dá para fazer com isso aqui é absurdo. Esse aqui, a gente vai usar esse aqui que eu montei. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. A gente vem aqui, seleciona o objeto. Tá vendo aqui, ó, em datasets, onde o meu mouse tá? Eu tinha que colocar o mouse aqui e ficar brilhando, né? Mas vou deixar esse aqui. Clica aqui em datasets, clica aqui, ó, em campo calculado. Eu vou colocar um prefixo aqui. Vou colocar o nome só para depois ficar mais fácil de achar. E aqui eu vou colocar o nosso caso, if else. É o caso de uso que a gente está fazendo agora. E eu já tenho a formulazinha aqui, ó, que eu preparei ela antes. Então eu vou copiar, Ctrl A, Ctrl C. Muita atenção à sintaxe, tá, gente? Que
Se você errar a syntax, ele vai ficar reclamando, reclamando, reclamando até que você acerte. Deixa eu ver onde que minha câmera tá, pra ver se ela não tá em cima de nenhum... Não, não tá em cima. Não tá em cima de nenhum... Aqui a gente já vê que já não vai rodar. Por quê? Ó, aqui já tá errado. Por quê? Tá faltando uma aspas aqui. Então, agora talvez ele aceite. Vamos ver. Ó. Então, if else, campo, se isso, então isso. Se não, aqui seria a condição se não, vem para a próxima. Se não, vem para a próxima. E no último, ó, Marcos, se esse campo for igual a esse nome, coloca como humano. Se não, ele não vai deixar salvar. Ó, ó lá, viu? Se não, você não coloca nada, sei lá, coloca X. Coloca um X aqui. Mas eu acho que essa visualização ela tá filtrada, então não vai aparecer esse X. Aqui, agora ele vai deixar salvar. Salvou, beleza. Cadê o campo calculado? Aqui, ó. Então, ele já está criado aqui, ó. Então, como que a gente coloca ele no visual? A gente clica no visual, clica aqui, ó, em Visualize, copia, clica e arrasta. No final, vou fechar aqui, vou fechar aqui, vou fechar aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Então, ó, quando for esse no server, ele vai colocar humano. Quando for a IA bot, ele já coloca aqui robô. Quando for esse cara aqui, ele coloca humano. Quando for o inteligência artificial, um bot, mais esse cara, ele coloca híbrido. Então, ó, tá vendo? Funcionou. O if else funcionou aqui. Olha que legal. E aí você pode usar de acordo com a sua necessidade. Humano, híbrido. Deixa eu ver se vai aparecer mais alguma condicional. Verificaram. Ah, eu coloquei verificar no if else aqui. Ele tá para... Em alguns casos, ele vai verificar. Vamos ver em quais casos. Não, não é aqui não. É aqui, ó. A gente vai editar o nosso campo calculado, editar campo calculado. Quanto foi esse cara aqui, ele vai verificar, ó. Quanto foi esses caras aqui, ó, tudo ele vai verificar. Então, beleza. Funcionou de boa. Agora, a gente vai para uma outra maneira de fazer o case when aqui no QuickSight. Uma outra maneira um pouco mais sofisticada, eu diria, elegante. Porque aqui o if else está concatenando o if else. E não tem problema nenhum. Assim, vai resolver o seu problema, mas a forma como ele faz a matemática interna lá, às vezes pode ser um pouco oneroso, enfim. Eu gosto de usar o case when, mas às vezes a gente não tem, a gente usa o que a ferramenta disponibiliza. Então, a gente vai usar um outro artifício que se chama switch, esse comando aqui, ó, switch. Como que ele funciona? Vamos copiar aqui. Ele vai vir aqui, adicionar campo calculado. Vou colocar já o... Então a gente vai colocar aqui um prefixo calculate field, o nome do campo, qual que ele é dele baseado, né? Underline switch. Porque o outro foi com if else, esse vai ser com switch, está sendo com switch. O switch é um pouco mais simples, você tá vendo? Aí, tá, Marcos, isso aqui não ia aí não. Aqui, ó, também falta o que eu peguei do mesmo, o reuso, né? Eu peguei do mesmo TXT. Ele funciona assim: switch nesse campo. Se for isso aqui, coloca robô. Se for isso aqui mais o nome do cara, era pra colocar aí, agora eu entendi porque ali tava. Ó, coloca híbrido. Se for esses outros nomes aqui, humano, humano. Se for esse nome aqui, verificar. E aqui eu só tô vendo, olhando para outra tela aqui para ver se às vezes eu sobrescrevo a câmera com a tela. E aqui, beleza, montamos o switch, mas ele não vai deixar salvar também. Você que tá atento no vídeo, você já percebeu por que ele não vai deixar, né?
Eu vou dar um salvar aqui, ele não vai deixar. Porque ele achou erro. Poderia ser mais específico, mas vamos procurar, vamos debugar isso aqui. Programação é isso, né, galera? É debug, debug. Apesar de ele ter me falado aqui, ó, ele tá reclamando aqui, o IntelliSense. Esse negócio que fica com um negocinho vermelho embaixo é o IntelliSense. Aqui tá faltando uma vírgula, não vai deixar. Salvar. Ainda achou erro. Então, ele ainda tá reclamando aqui, tá, ó. Tô salvando, ele achou um erro. O que que a gente vai fazer? A gente vai escrever aqui, ó, o comando switch. Por quê? Porque aqui, ó, quando eu clico, ele aparece a sintaxe aqui embaixo, ó. Qual é a sintaxe? A condição, a expressão que eu quero, se for verdadeiro, label 1, tal, label 2, tal, tal. Por final, um padrãozinho. Será que isso aqui é isso aqui? Ele tá reclamando? Era isso, gente. Ai, sejam bem-vindos. Já se acostumem. Então, a gente tem... Como que a gente vai ver se está funcionando? A gente vai pegar o com switch. Opa. A gente vai pegar esse switch. E vai colocar também aqui, ó. Ele vai criar mais uma coluna aqui. Igual. Porque são as mesmas condições. Só que eu acho o switch para depara mais elegante. Eu gosto de usar o if quanto se 0 verdadeiro, se 1 falso. Não. Se 1 verdadeiro, se 0 falso. Se múltiplas condicionais, eu acho que dá para usar o switch tanto no if else como no switch. Mas isso a gente vê em outro vídeo.